Ótimo dia a todos. Nós vamos falar sobre o comportamento térmico dos gases perfeitos. Espero que vocês gostem dessa aula em vídeo. O gás perfeito é também conhecido como gás hipotético ou gás ideal. Ele tem características específicas. O número de mols, né, o estado, o volume, tem característica que é idealizada, é hipotética. Então, vamos à questão do volume da molécula. Cada molécula ou cada partícula tem um volume desprezível. O volume do gás, ele é o volume do próprio recipiente pelos espaços existentes entre as partículas. E esse gás, ele não muda de estado, ele é sempre gasoso. E em condições específicas, um gás real, ele pode ter comportamento de um gás hipotético, de um gás perfeito. E pela lei geral dos gases ideais, a gente pode compreender três grandezas que estão relacionadas ao estado do gás, que são as grandezas de pressão, volume e temperatura. Clapeyron, que é estudioso do assunto, ele estabeleceu para o gás ideal essa proporção. A pressão vezes o volume dividido pela temperatura é constante, igual ao número de mols, e essa constante universal que na unidade de atmosfera, litro, mol e Kelvin é 82 milésimos. E esse N, que é o número de mols, lá na química vocês estudam que 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 partículas de gás. Então, o número de mols é a massa de gás e o mol que contém nessa quantidade de massa, o tanto de mol que tem nessa quantia, né, delimitada de gás. Então, a partir dessa observação, desse estudo de Clapeyron, verificou-se o seguinte, que um gás, estando inicialmente no estado 1, para pressão, volume e temperatura, que definem esse estado inicial, que essas grandezas relacionadas são sempre constantes ao número de mols e a constante universal. O produto, né, do número de mols e a constante universal. E quando esse gás vai para o estado 2, que tem uma nova pressão, um novo volume, a nova temperatura, ele continua proporcional ao número de mols e a constante universal. Então, a partir do momento que a pressão, o volume e a temperatura é constante igual a esse produto, e no estado seguinte, quando ele transforma também, então, quando você vai estudar o gás, você pode utilizar essa relação de pressão, volume, o produto de pressão e volume dividido pela temperatura do estado inicial é igual a pressão multiplicado pelo volume dividido pela temperatura do estado final. Então, essa proporção é da Lei Geral dos Gases Ideais, e o estudo das transformações gasosas são baseados na variação de duas grandezas e mantida uma delas constante. Como é que se dá isso? Então, numa transformação gasosa isotérmica, a temperatura do estado inicial ela mantém constante para o estado final. Então, o produto da pressão inicial,
pelo volume inicial tem que ser igual ao produto da pressão final e o volume final. E a representação gráfica se dá por essa linha chamada isoterma, onde qualquer ponto nessa linha tem sempre a temperatura igual. Então, T1 é igual a T2. E o gráfico, o estudo dessas transformações de forma gráfica, tem na abscissa o volume e na ordenada a pressão. Tá vendo? Todos eles. Na transformação isobárica, a pressão é mantida constante. Então, se ela é mantida constante, aqui ela simplifica. E sobra, então, o volume dividido pela temperatura e aqui volume dividido pela temperatura. Então, o gráfico que representa o produto, a pressão constante, é paralelo ao abscissa que está o volume. Então, qualquer ponto desse segmento de reta aqui, ele tem sempre P do início igual ao P do fim e é constante o tempo inteiro nessa transformação gasosa. A transformação isovolumétrica, ou chamada também de isocórica, você tem que o volume do estado inicial é mantido constante no estado final. Então, de novo aqui, né, o volume mantido constante, então ele simplifica o volume inicial com o volume final. Então fica pressão dividida por temperatura e aqui pressão dividida por temperatura. Então você tem lá, pressão inicial dividida pela temperatura inicial é igual a pressão final dividida pela temperatura final. Então o volume constante, olha só, o volume inicial é igual ao volume final. E aqui a temperatura, a pressão do início e pressão do fim. Então, é a isovolumétrica ou isocórica. Então, observada as características do gás ideal e a expressão da Lei Geral dos Gases e compreendendo que as transformações gasosas, duas grandezas variam e a terceira dessa lei geral é mantida constante, nós vamos fazer dois exercícios aqui para aplicação. Inicialmente nós vamos fazer esse exercício daqui, que diz o seguinte: um gás ideal sofre transformação isobárica, na qual o volume aumenta de 20 centímetros cúbicos para 50 centímetros cúbicos. Sendo a temperatura inicial igual a 27 graus Celsius, determine a temperatura final do gás. Olha, a temperatura inicial, vou pegar uma caneta aqui. A temperatura do gás inicial é de 27 graus Celsius. Mas nós não trabalhamos nessa relação, nessa proporção, a unidade de Celsius. A gente trabalha Kelvin. Então, nós vamos acrescer aqui 273 para fazer a leitura em Kelvin. A temperatura inicial é 300 Kelvin, porque 27 foi transformado para Kelvin. Então, sendo a transformação isobárica, então a pressão é constante. A pressão sendo constante, então sai aqui o P, fica o V sobre T do início e V dividido por T do fim. Então nós vamos fazer o V do início, que é 20, está escrito aqui, e o T do início, que nós fizemos 300. Depois, o V do fim, que é 50, e a temperatura final. Então, essa temperatura aqui, ela vai ser o 300
vezes 50 dividido por 20. Nós podemos simplificar, dividir aqui por 10, aqui por 10. Então fica 5 vezes 300, 1.500. E dividir aqui por 2, ó. Essa temperatura final é de 750 Kelvin. Então, é uma transformação que no início a temperatura era de 300 e o volume expandiu, aumentou, e proporcionalmente a temperatura também aumentou. Então, esse exemplo 1 é bem simples, mas aplica bem a ideia desse estudo. Esse exemplo 2, ele mostra para a gente o estudo gráfico do conteúdo. Então, ele diz assim, o gráfico representa a transformação isocórica. Isocórica é o volume constante, é mesmo que isovolumétrica. E ele pede a pressão do gás no estado final. Ele dá a pressão no início e aqui a pressão no fim ele não informou. Dá a temperatura do início e a temperatura do fim. Então, na relação, o volume sendo constante, nós vamos fazer pressão dividido por temperatura para o início e fim. Então, P1 dividido por T1 é P2 dividido por T2. A pressão inicial, 4,5, dividido pela temperatura inicial, 300. E a pressão final está procurando, que ele está chamando de B, e a temperatura final, que é 100. Simplificando aqui por 100, a gente tem que a pressão final é 4,5 dividido por 3, que são 1,5 atmosferas, que é a unidade de medida de atmosfera, de pressão indicada no problema. Então, com essa apresentação do comportamento dos gases e essas aplicações, a gente deseja um bom estudo e a gente vai encaminhar para vocês esse vídeo e alguns exercícios e um ótimo dia para vocês.